Olá, amigos. Estamos começando mais um programa na PevoCom. Estão em nossos estúdios as profissionais Thaís Mansur e Jéssica Souza. Elas atendem a especialidade de fisioterapia na Unidade de Saúde Apevo. Irão falar um pouco mais sobre esse trabalho. Sejam bem-vindas. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e a gente vai falar um pouco da nossa área aqui. É tão querida por todos. Que bom. Eu gostaria primeiramente que vocês contassem sobre a sua formação e a especialização que vocês fizeram. Thaís? Eu sou formada em fisioterapia desde 2004. Sou especialista em cardiorrespiratória também. Trabalho com ecoterapia também. Atuo nessa área até hoje. E aqui na Pevo eu estou desde 2006 com vocês. E a gente trabalha com todas as áreas dentro da físio. Só que a gente trabalha muito com a terapia manual aqui, né? Então, a gente utiliza das técnicas de RPG. Hoje eu utilizo a técnica de acupuntura e microfisioterapia. Aí a Jéssica atende nas outras áreas, junto com a gente. Eu sou formada há 6 anos pela Unip. Tenho pós-graduação em terapias manuais. Trabalho muito na área de ortopedia e RPG. Então, eu atendo muitos pacientes mais nessa área ali na Pevo. Como você disse, você colocou várias especialidades, mas fale um pouco quando você começou. Você era só fisioterapeuta. Você só fazia um determinado trabalho, um procedimento, é isso? Fale um pouco do início, como você começou, como você sentiu a necessidade de estar se especializando, até pelo próprio paciente, de repente ele via a necessidade. É isso que aconteceu, que fez com que você se aprofundasse mais? Sim. Logo que eu saí da faculdade, a gente sai trabalhando no geral, né? Que é a parte mais ortopédica, respiratória e neurológica, que são os pacientes que vêm para a gente para essa recuperação, né? Do corpo como um todo. Então, a fisioterapia cardiorrespiratória, assim que eu saí da faculdade, eu já fiz essa especialização para trabalhar na parte clínica mesmo, não em hospital. Com o passar do tempo, a gente vai observando que nem as poucas técnicas que a gente tem ainda deixa a desejar para um ou outro, para outro paciente. Cada paciente é diferente. E aí eu fui atrás das técnicas manuais, como o RPG. E fiquei muitos anos só nessa técnica, até eu sentir a necessidade de buscar algo além disso, como técnicas que trabalhassem mais a parte energética, mais emocional, porque hoje as doenças elas são muito mais emocionais do que físicas. Então, primeiro elas atingem o emocional para poder atingir o físico. Aí eu fui atrás da acupuntura e hoje, há pouco tempo, eu encontrei a microfisioterapia também. Aí eu fui agregando tudo isso e tenho minha forma de atender e de trabalhar com os pacientes. Quando você veio para a Pevo, você já trabalhava em algum lugar? Fale um pouco como se deu isso, como que você conheceu a Pevo. Fale um pouco sobre isso. A Pevo, eu conheci ela, acho que exatamente há 12 anos atrás. Eu não conhecia, não sabia nem do trabalho de vocês. Aí eu fiquei sabendo que existia essa associação e que vocês estavam criando um projeto para realizar a introdução da área da saúde aqui na associação. E vocês estavam indo atrás de profissionais e buscando algum que fizesse parte dessa parceria. E eu fui escolhida, dentre outros, na época. Mas eu não trabalhei... quando eu iniciei o trabalho com a fisioterapia, eu não iniciei direto com a fisio, não. Eu dei aulas por muitos anos. Então, eu dava aula em cursos técnicos da área da saúde. Fiquei uns 10 anos, mais ou menos, dando aula também. E a Jéssica veio para cá há quanto tempo, Jéssica? Eu vim para cá como paciente, a princípio. Eu procurei como a Thaís paciente. como paciente. Interessante. Procurei a Thaís porque eu tinha muitas dores na coluna. Eu era fisioterapeuta já trabalhava na clínica do Santo Antônio, antiga Sanamed. E eu tinha problemas de saúde, então eu procurei a Thaís para estar fazendo a técnica do RPG com ela. E conversando, a gente criou uma sintonia muito boa logo de cara e ela me chamou para trabalhar com vocês aqui. E foi aí que eu comecei a trabalhar, já faz 5 anos que eu estou na Pevo. Vocês são naturais de Votorantim?
Não, eu sou de Sorocaba. Sorocaba, e você? Eu sou de Sorocaba, mas a vida inteira eu morei aqui. Então, vamos falar um pouco da sua infância, Thaís. Como é interessante que as pessoas conheçam o ser humano, a pessoa, antes de saber o profissional, que os pacientes já conhecem. Por incrível que pareça também, eu vivia aqui em Votorantim também. Né? Meu pai todo mundo conhece, que é o Mansur do SESI, que assim que inaugurou o SESI, ele estava lá como coordenador. Então, a minha infância foi no SESI, no SESI aqui de Votorantim, o tempo todo. E foi nessa fase dos nossos anos 80, 90, uma infância tranquila, divertida, com o pessoal, quase todo mundo aqui de Votorantim, sempre participando dos acampamentos, acantonamentos aqui do SESI. Então, eu sempre estive por aqui. E depois a gente some um pouquinho, vai estudar, né? E quando eu vi, eu estava trabalhando aqui também. Então, eu estou aqui até hoje. Trabalho em Votorantim, mas assim, a minha infância foi uma infância tranquila. Graças a Deus, não tenho do que me queixar. Que bom. E você, Jéssica? Então, eu nasci em Sorocaba, mas a vida inteira eu morei aqui. A princípio, eu não gostava de Votorantim quando eu era criança, porque sempre estudei em Sorocaba. Mas por que esse preconceito com Votorantim? Eu sempre estudei em Sorocaba, então para mim Votorantim era cidade dormitório. Então tudo eu fazia lá. Estudava, depois eu comecei a trabalhar, fiz a faculdade. Só depois na adolescência, um pouco já na fase adulta, que eu arrumei um emprego aqui, foi quando eu comecei a me apaixonar pela cidade e hoje eu não me vejo fora daqui. Então, hoje em dia eu vejo que graças a Deus que minha infância foi aqui, minha adolescência, porque a cidade é maravilhosa e eu estou bem aqui hoje. Então, hoje você tira o chapéu para Votorantim. Tira o chapéu para Votorantim e todo mundo que quer morar para cá eu aconselho, porque é uma cidade muito calma, viu, Thaís? Fica o avisinho, a oferta. Por que vocês escolheram justamente a fisioterapia? Vocês tiveram oportunidade ou vocês pensaram em outra coisa e por algum motivo vocês optaram por fisioterapia? A físio, a área da saúde eu sempre quis ser. Sempre soube que eu seria da área da saúde. A físio, ela veio praticamente no final, quase que na reta final para decidir o que fazer. Eu estava no terceiro colegial mesmo, eu estava indo para a área da medicina. E foi quando eu descobri a físio e me apaixonei porque a capacidade que a gente tem realmente de, através do toque, chegar a uma cura sem medicamentos, sem ter a necessidade de algo mais invasivo. Então, a verdade que eu escolhi a físio foi meio que quase que no finalzinho das minhas decisões do que eu iria fazer, mas que era a área da saúde eu sempre soube. É interessante, porque às vezes as pessoas dizem que os filhos sempre optam pelo que os pais fazem. Esse é o pai de educação física, né? Sim, mas você não deixa de ser... nunca se interessou? Não. Não? Não. Porém, o esporte, ele é meu lazer, né? Eu danço até hoje. Comecei no SESI, parei com os meus 15, 16 anos. Me dediquei mais aos estudos na época para poder também direcionar o que fazer da faculdade e tudo mais. E voltei agora, de quase com 30 anos, eu voltei a dançar. E danço até hoje. Ah, você dança também? Interessante, viu? É bom, vocês conhecem a profissional, né, fisioterapeuta, que é a Thaís, mas vocês não sabiam disso, que ela dança também. Jéssica, você? Meu pai queria que eu fosse da área da alimentação, porque ele falava que o pessoal não ia parar de comer. Só que eu sempre gostei da área da saúde, então eu sabia que eu tinha que ir para a área da saúde. E eu fazia Kung Fu na época, e eu me machuquei. Outra novidade, olha, Kung Fu. E eu me machuquei e uma amiga minha, fisioterapeuta que estava treinando, começou a me ajudar. Alonga assim, faz assado. Foi a hora que eu me interessei muito pela área, foi a hora que eu fui atrás. Coloquei como primeira opção de bolsa, que eu fiz pelo Enem. Eu fui pelo ProUni, então eu não paguei nada da faculdade. Foi a primeira opção, aí quando eu entrei, me apaixonei por essa área que é maravilhosa. A fisioterapia, ela pode ser aplicada da criança até o idoso, que é o nosso caso aqui específico. Eu não sei, não acompanho o trabalho de vocês, se parece outras pessoas ou mais idosos que parecem com você. Quais os benefícios que ela traz
principalmente, no nosso caso específico, para o idoso. Sim. A físio, ela trabalha em qualquer idade. A fisioterapia, ela tem esse benefício de restaurar o equilíbrio do corpo, entre corpo, mente e alma, né? Então, um idoso, a gente restabelece tudo isso. Então, deixa ele mais equilibrado, tanto mentalmente, para poder ter um movimento do corpo mais ativo. E assim ele poder ter as suas atividades do dia a dia, né? Com um pouco mais de independência. Dependendo do caso, é claro, de cada idoso que aparece para a gente. Cada caso é um caso. Mas os benefícios da físio, né, Jéssica, você pode até me ajudar nessa. São inúmeros. São inúmeros, porque são tantos que não dá para a gente começar a enumerar todos aqui. Mas eu acho que, no geral, é esse equilíbrio. A gente restaura, né? E os pacientes chegam muito deprimidos para nós, às vezes com uma artrose, uma dor na coluna. Ai, porque eu não consigo mais varrer minha casa, não consigo mais ter minhas atividades do dia a dia. Aí é onde nós entramos com a fisioterapia para ajudar o paciente de um modo geral. Então, ele fica bem fisicamente e mentalmente, como a Thaís falou. Porque eles acabam saindo agradecendo a gente de tal maneira que é muito gratificante, né? Os benefícios que a gente traz para o nosso paciente. São inúmeros. Como vocês mesmos disseram aí, o idoso chega, ele tem um problema, ele acha que ele não consegue. Como é que vocês tratam isso? Na verdade, você até falou, até tem que ter um pouco de psicologia para estar trabalhando isso. Conta um pouco dessa história, como é que funciona. Pode falar. Com a Thaís, eu aprendi isso também, porque como eu pude ser paciente dela, eu aprendi isso. O lado emocional nos nossos pacientes são muito importantes para nós. Eles chegam muito... Nós temos que acreditar neles. Quando a gente acredita no que eles podem fazer, eles acabam ficando muito bem. Então, quando eles entram na sala todo deprimido, todo com dor, chateado, porque não está conseguindo, a gente começa a tratar, fazer as manobras, fazer as massagens, tudo que a gente sabe para ajudá-lo, e ele já sai já com menos dor, ou mais alegre, porque o paciente, a gente tem que tratar ele como um todo. Às vezes o idoso na família não tem uma conversa, não tem alguém que o escute. E ali na sessão, que geralmente é 1 hora, ele conversa, ele consegue ficar bem, porque alguém ouviu, alguém o tratou inteiro. Então, por isso que a psicologia nessa hora, a gente tem que levar muito a sério na nossa profissão. Tanto que na grade curricular tem a matéria... Isso eu queria perguntar, se vocês também aprendem isso. Temos na grade curricular da faculdade como lidar com o paciente como um todo, porque nós temos até uma alegria disso, porque assim, os médicos sempre tratam por especialidades, cardiologia, ortopedia, joelho, ombro. Nós não, nós tratamos o paciente como um todo. Então, essa parte emocional sempre tem que estar muito ligada nas massagens, nas terapias, nas manobras, que é onde eles melhoram muito. Mas eu tenho uma curiosidade. Vocês já tiveram algum paciente que vocês tentaram a dificuldade, vocês insistiram até que conseguiram? Já houve algum caso assim semelhante? Eu geralmente trago a família junto. Ah, que vocês envolvem a família. Não tem como. Eu não trato um paciente que eu sei que ele emocionalmente está abalado. Tudo que eu fizer, voltou para casa, ele vai retornar todo o quadro dele álgico novamente. Então, eu sempre dou um jeito de trazer alguém da família, conversar e mudar. Se não tiver esse tipo de ajuda dentro de casa, esse respaldo, a maioria dos pacientes não conseguem, principalmente os idosos, porque eles se sentem, porque 2 anos atrás eu fazia isso ou fazia aquilo. Aí eu sempre trago a informação para eles. O seu corpo não é o mesmo de 2 anos atrás, né? Infelizmente. Vocês fazem entender a limitação que ele tem. Sim, primeiro aceitação. Aceitação da idade que temos, que o corpo envelhece, não temos essa saída, ainda não existe esse milagre. Vocês não têm varinha mágica lá? Não tem. Então, mas como a parte emocional afeta muito, e o convívio eu tento entender, se eu percebo que a parte emocional e que o convívio, as pessoas que estão com eles dentro da família, do dia a dia dele, não estão colaborando, eu trago para dentro da sala. Trago, converso,
oriento um psicólogo, porque por mais que a gente entenda da psicologia, a gente não é psicólogo. Porém, é um dos fatores que eu fui atrás da acupuntura para isso, né? Para poder conseguir entender mais essa parte da psicologia em si. Mas e você, todos os pacientes que já a procuraram durante esse tempo que você exerce a profissão, todos eles saíram satisfeitos, eles saíram pelo menos recuperados daquilo que ele esteve lá para isso? Sim, com certeza. Muitos saem bem, voltam depois de um tempo, né? Porque são outros problemas da vida dia a dia. deles. Aí tem pacientes que surgem depois de 2, 3 anos, um ano mais ou menos, tá lá de volta por outro motivo e não pelo mesmo que veio da primeira vez. Então, tem muitos pacientes que acontecem isso também. E se eles voltam, é sinal que eles saíram satisfeitos. Sinal que eles saíram satisfeitos do primeiro momento, porque a gente resolveu aquela primeira queixa. E tem confiança no nosso trabalho também, né? Vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Pevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. Estamos de volta com o nosso programa na PevoCom. Hoje estão em nossos estúdios Thaís Mansur e Jéssica Souza. Thaís, fale um pouco a respeito do seu início de trabalho na Pevo. Eu entrei na Pevo em 2006, né? E a gente começou um trabalho bem gradativo. A gente foi crescendo devagarzinho na Pevo, né? Mas desde o início eu fui recebida, né, com muito carinho. Eu senti aqui dentro uma família. Foi bem legal. Então, assim, sempre tive muita vontade e sempre fui muito bem recebida. Pelos pacientes também, né? Pelos sócios da Pevo, né? Então, eu percebia que no começo eu tinha muita curiosidade em conhecer, entender o que estava acontecendo ali naquela época, com não só a físio, mas outros profissionais também que estavam chegando, né? Então, a gente foi crescendo gradativo e eu acredito que em menos de 2 anos a gente estava com a agenda bem lotada, estava com o trabalho bem desenvolvido já aqui. Até a gente ir para a sede, né, da saúde em 2011. Então, nessa mudança, na época que era aqui na sede matriz, depois de inaugurado a unidade de saúde, o que você viu essa melhoria, até em relação aos novos pacientes? Você achou que aumentou com essa mudança, uma coisa mais moderna, com mais espaço? Fale um pouco a respeito dessa mudança. O espaço em si, né, já nos permitiu ter uma demanda maior de paciente, onde também cada profissional estava tendo ali a sua própria sala, não tinha mais divisões de salas e horários, então a gente teve essa capacidade e demanda de atender um maior número de pacientes. Poderia atender todos os dias, hein? Atendendo todos os dias, precisando colocar profissionais para atender conosco, né? No caso, eu trabalho em outros locais também. Assim que a Jéssica chegou, foi muito rápido. Ela apareceu para
para que Ela eu apareceu pudesse... logo em seguida que mudou? Foi muito rápido. Que, se eu não me engano, foi em setembro que foi inaugurado e em novembro ela já estava vindo como minha paciente. E aí, eu acho que nem chegou demorar muito tempo. Eu acho que antes do carnaval do outro ano ela já estava atendendo. Já Estava atendendo. E aí a gente tentou, passou por outros profissionais, passaram conosco, mas não ficou. A Jéssica sempre esteve ali comigo desde o início dessa nova sede. E hoje a gente conta com mais um profissional, que é o Evandro. Ele também é físio, mas ele tem a especialidade em quiropraxia. E fora as outras especialidades que a gente tem lá, né? Eu acho que isso tudo ajudou muito. Hoje a gente tem psicólogo, psiquiatra, podóloga, dentista e a clínica geral, né? A gente sempre teve, mas a gente tem outras especialidades, né? Que eu acho que é importante. Para um grupo da área da saúde ele está trabalhando, ortopedista, né? A gente tem também. Então, a gente conversa bastante com esses profissionais ali e tem muito paciente meu que vem de outro profissional. Então, a gente tem essa troca. Vocês indicam um ao outro? Indica e passamos informações uns para os outros. Então, os nossos associados ele podem saber que ele passa por um profissional, se tem necessidade de passar em outro profissional, já é indicado. Então, tipo assim, uma equipe ali ele multidisciplinar. resolve todos os problemas dele. Sim. O bom da Pevo Saúde, da sede ali, é que nós temos contato com os médicos, né? Uhum. Então, muitos vêm, nós vamos conversar com o médico, perguntamos o caso do paciente, vemos o que pode estar melhorando, o que não. Então, a gente tem essa conversa interna entre profissionais, isso. Que é muito bom para o paciente, né? Isso acaba facilitando, né? Sim, bastante. E você, Jéssica, quando você veio como paciente, depois, como surgiu esse convite? Como foi que ela te convidou? Você comentou com ela o que você já fazia, é isso? Por eu trabalhar em outra clínica, né, a gente, como eu vinha fazer as sessões com ela, a gente acabava conversando. E eu acho que ela viu potencial em mim, né, Sr. Aristides? Porque logo depois ela já me chamou para trabalhar. Fiz um teste primeiro. Fez um teste. Você vai ter que me atender primeiro. Foi aprovada. Fui aprovada. Foi a hora que, quando eu vim para a Pevo, foi a hora que eu tive a necessidade de também procurar outras técnicas dentro da fisioterapia. Foi aí que eu fui começando a fazer as minhas especializações. Então, eu vejo ali na Pevo Saúde, como nós já tínhamos comentado, a parte dos médicos para nós trabalhar junto. Tem até a terapia de ozônio, que nós também conversamos com o Dr. Claudinei e o ortopedista Dr. Raimundo, para poder chegar em comum acordo no tratamento do paciente. Então, essa parte é muito boa ali para nós, na Pevo Saúde. Vocês atendem o público da terceira idade e seus familiares. Consequentemente, se ele vem e ele gosta, ele vai também trazer a família, independente de idade. Vocês já tiveram alguma queixa? Qual foi a principal queixa que vocês já tiveram em relação a isso? Porque nem sempre tudo é mil maravilha. Por mais que a gente faça, às vezes, alguém pode não entender ou por algum motivo. Vocês tiveram esses problemas? Não, as queixas dos pacientes, se diz, de problemas que eles apresentam, né? Geralmente que a gente pega. A maioria dos nossos pacientes vem com problema de artrose, artrite, de articulações no geral, principalmente joelho, né, e dedos de mão, eu acho que são os mais comuns. Dores em ombro é muito comum, coluna em geral. Tudo quanto é problema de coluna. Hernia de disco, bico de papagaio, artrose, desgaste, é tudo. Né? E pacientes neurológicos também são muito comuns, inclusive pacientes neurológicos que não são idosos, né? Pacientes neurológicos que são jovens, iniciando uma vida adulta. Então, assim, a gente percebe que os nossos maiores problemas de queixas são emocionais hoje. Existem, sim, esse parâmetro que é utilizado, que vem para a fisioterapia, todas essas queixas que a gente relatou e muitas outras, né, relacionadas. Mas hoje está crescendo mais a parte emocional. Por isso que eu trago muito a família,
junto. Se não pode vir, eu converso por WhatsApp, por telefone. De alguma forma, a gente tem que entrar em contato para poder ajudar nessa parte emocional e poder ter todo esse respaldo junto com o paciente. E outra coisa também que a gente percebe é que não temos tantas sessões mais como é comum da fisioterapia. A gente, por não trabalhar com aparelhos, né, Aparelhos. a gente trabalha muito com a parte manual, a gente tem respostas mais rápidas e com isso a gente tem dado altas mais rápidas também. Tem pessoas que chegam lá e perguntam de algum aparelho? Hoje não mais. Não. No começo... Mas no começo acontecia. Sim. Para mim ainda, senhores. Ah, é? Para mim vem muito perguntando, você usa choquinho? O famoso choquinho. Você faz choquinho? Você faz aquele aparelho? Daí é onde nós explicamos que as nossas sessões são diferentes do SUS, né? Que muitos vêm pelo SUS. Então, é a hora que nós mostramos nossas técnicas para esses pacientes e eles saem com alta mais rápido, né? Do tratamento. Já aconteceu com vocês, o que às vezes é normal acontecer, chega algum paciente e ele fala, puxa vida, agora acho que eu encontrei o local certo, que eu estava com o profissional X ou Y e não deu certo. Porque, sabe, tudo isso também é questão de adaptação, né? Sim, eu acho que... Mas já aconteceu também com vocês? Muito. Assim como... Acontece, mas também deve acontecer o inverso, né? Sim, Com é o que eu certeza. queria dizer. Pode Né? acontecer Tenho o inverso. certeza que deve sair algum da minha sala e chegar em outro lugar e dizer que eu não fui legal com ele. Ele não se adaptou também, A né? empatia, eu sempre falo isso pro meu paciente. Antes de ele fechar qualquer tratamento, eu vou conversar, entender o que está acontecendo. Então, eu sou clara e explico como que a gente vai trabalhar, quais são os possíveis métodos que eu posso oferecer dentro do quadro que ele me trouxe. Então, eu sempre falo para o paciente, você precisa confiar em mim e acreditar no que eu vou fazer. Porque se você não confiar ou não acreditar, se não existiu essa empatia comigo, não adianta nem começar. Porque não vai funcionar, não vai rolar. A gente não faz milagre, né? A gente está ali para conduzir, ajudá-lo a caminhar, a melhorar. Então, tem pacientes que às vezes vêm na avaliação e não voltam, então eu entendo, não teve essa empatia, né? E tem aqueles que voltam e vão embora porque melhoraram, daqui a pouco voltam de novo por uma outra queixa e vão embora. Infelizmente, não dá para agradar a todos, Não, nunca. E não existe essa possibilidade, nem queremos. E na parceria de vocês, é uma divisão de especialidade? Porque tem divisões que só aqui vocês trabalham em 3. Uhum. Como é que vocês conseguem administrar isso? Bem, o Evandro, ele trabalha com a gente só com a parte da quiropraxia e a podoposturologia. A quiro é um tratamento, uma técnica que ajuda no tratamento e na prevenção de doenças com o alinhamento da coluna. É o maior foco. Então, ele vem e alinha a coluna, a parte óssea mesmo, direto, né? Então, muitas doenças são causadas pela parte esquelética, né, Gê? Sim, bastante. E a quiro ajuda nisso. Eu trabalho mais com a parte de RPG, RPM. E ultimamente eu estou trabalhando muito com massagem relaxante, drenagem linfática, que é onde estão vindo bastante mulheres querendo pós-operatório, querendo fazer a drenagem linfática. E o estresse do dia a dia, o pessoal vem atrás de mim na massagem relaxante. Com o RPG eu trato a maior parte das pessoas que têm os problemas de coluna, artrose e tudo mais. E a Thaís? Eu geralmente atendo mais a parte de acupuntura e a microfisioterapia hoje. A acupuntura, inclusive as minhas sessões, elas são até um pouquinho mais curtas, né? Elas duram em torno de meia hora, porque em 20 minutos, na verdade, de agulha, eu já tenho efeito no corpo, né? Então, eu trabalho muito com a acupuntura, trabalho com alongamento, ou técnicas de físio em geral, ou do RPG, que são as técnicas que eu tenho. Se eu achar muito necessário para o paciente, e conforme a evolução que ele está tendo, né? E eu gosto muito dessa parte da conversa, de trazer o problema à tona mesmo, para a gente poder resolver. Então, por isso acaba sendo um pouco mais rápido. Então, eu fico com essa parte mais de doenças emocionais, vamos dizer assim, antes de atingir o físico. E a Jéssica pega essa parte mais de física, de doenças de articulações, ósseas mesmo. E o Evandro
entra na parte da quiro e da podo. A podo é a palmilha, né, gente? Uhum. Que faz um alinhamento da coluna através de uma palmilha correta. Então, ele faz toda essa avaliação. Sim, e o legal dentro até de nós 3 profissionais, nós indicamos o paciente um para o outro. Às vezes vem paciente para mim... Era uma das perguntas que eu queria fazer, você está respondendo, porque você começa um tratamento imaginando, na sequência, você às vezes tem que passar para fazer outro tipo de procedimento. Tipo, isso mesmo, acontece muito, de paciente começar comigo, eu ver que no toque o paciente não vai relaxar, não vai conseguir ter um benefício, eu indico para a Thaís para estar fazendo a acupuntura. Ou indico o Evandro para estar fazendo aquilo. Então, a gente tem essa divisão também, essa troca de pacientes. Fala, ó, comigo não deu certo, pode tentar o outro profissional. Você está vendo? Se você precisar de uma fisioterapeuta, se tem um problema, vem até Pevo. Você chegar aqui, vocês viram que as profissionais, entre eles vão ver o que é o melhor para você. Então, estamos indicando, hein? Fisioterapeuta da Pevo. A unidade de saúde também conta com quiropraxista. O Evandro, que você já falou, Sim. que ele faz parte da equipe de vocês. Uhum. Qual é a diferença nas áreas? O Evandro ele faz pouco tempo que está conosco, mas a diferença da quiropraxia para um RPG ou para fisioterapia no geral é essa. São técnicas, tá? A fisioterapia é uma profissão onde tem dentro da profissão da fisio tem várias técnicas, tá? Então, assim, eu, Thaís, tenho minhas técnicas onde eu vejo... Eu acredito que o paciente que chega até a mim, que chega até a Jéssica, ou que chega até o Evandro, ou outros profissionais, seja ele qual for, ele chega para nós porque nós temos as técnicas que aquela pessoa precisa, né? Então, eu acredito que o universo, eu falo de algo maior mesmo que encaminha as pessoas para nós, né? Então, uma pessoa que chega para mim, eu vou oferecer aquilo que eu posso, né? Eu não tenho outras técnicas, eu não sei fazer quiro. Não tive tempo ou não tive interesse de fazer a técnica quiro, porque outras estavam me satisfazendo no sentido de ver resultados nos meus pacientes, né? Ter esse feedback. Porém, a gente sempre vai chegar num ponto onde eu preciso que essa técnica entre na vida daquele paciente e a gente tendo essa troca e essa parceria, fica tudo mais fácil. Então, assim que entrou o Evandro, que eu comecei a perceber que muitos dos nossos pacientes que eu atendia, que a Jéssica atendia em comum, ou que quando a gente conversava sobre casos para uma ajudar a outra, e a gente estava às vezes fazendo até a mesma coisa relacionado ao RPG, alongamento, postura, e a gente via que nessa coisa da postura, alguma coisa travava no paciente, a gente não estava conseguindo evoluir. E aí o Evandro surgiu dessa forma. Eu fui virar paciente dele. Né? Você fez o teste. Mas foi muito assim... Eu travei, né, por estresse também, gente, não sou... eu fico doente também, né? E eu fiquei com a mandíbula travada, a ponto de não conseguir abrir a boca, não conseguir mastigar, não conseguia nem comer uma maçã. Aí eu descobri o Evandro e ele, numa simples técnica, voltou tudo no lugar e eu falei assim, onde você estava escondido, né? Trouxe ele para cá. Você já conhecia essa técnica para trazê-la? Conhecia a técnica, mas não conhecia ninguém que eu confiasse. Que eu confiasse. Eu sou muito chata, né? Nesse sentido de confiar no profissional, porque eu não gosto dessas coisas todas rotuladinhas. Por isso que a gente não trabalha com pronto-socorro, né? Que é por aparelho, isso ou aquilo, tá? Então, é a questão de trabalhar com o paciente. Então, eu não trabalho com pronto-socorro, eu não trabalho chegar e mascarador. Eu quero que o paciente saia daqui com aquele problema resolvido. Então, conseguir profissionais que tenham essa mesma pensamento e linha de tratamento não é fácil. Eu vejo hoje está crescendo muito, está muito bom isso. Tem muitos profissionais novos vindo com esse pensamento, com essa ideia e fazendo acontecer. Porém,
não era tão fácil assim. E na quiropraxia, ainda não são muitos profissionais que têm, então eu não tinha muito contato com profissionais e eu conheci ele. E aí, na conversa também, vendo que ele tinha essa mesma linhagem, aí eu trouxe ele para cá e a gente começou esse tratamento juntos e acho que tem dado bastante resultado. Por outro lado, você é responsável técnica também. Nós Sim. vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já. Não saiam daí. Entre os benefícios oferecidos pela Pevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353 8080. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. Estamos de volta com a fisioterapeuta Thaís Mansur e Jéssica Souza. O acolhimento ao paciente é algo muito importante no atendimento. Vocês que trabalham sabem disso, né? Sim. Não só o seu trabalho, mas o trabalho de todos os profissionais, Sim. né? Ainda mais se tratando de idosos. A gente cita muito o idoso porque é o nosso público-alvo, né? Você concorda com isso? Concordo, mas também ressalto que está crescendo muito pacientes mais novos. E qual a importância que vocês dão para isso? Quer dizer, o atendimento ao idoso, como você mesmo disse também, hoje está tendo os mais jovens que procuram, mas isso como você explica isso? As informações, estão tendo mais informações? Sim, eu tenho o costume de quando o paciente chega, eu vou estar colocando ele em avaliação primeiro. Então, eu sempre vou conversar, eu geralmente não atendo na primeira sessão. É muito difícil atender um paciente em primeira sessão. E faz uma avaliação, é isso? Isso. Vocês fazem uma Fazemos avaliação? uma avaliação, Sim. primeiramente. E nessa avaliação a gente pergunta, acolhe, explica, né? Então, assim, eu pergunto muito sobre o paciente, o que levou ele ali, o que trouxe, as suas queixas que trouxe a pedir a nossa ajuda, né? E geralmente eles têm muitas dúvidas e muitas dores e querem aquela cura repentina e milagrosa. Então a gente... Você não consegue fazer isso ainda? Não. Ainda não. Ainda Mas não. o dia que eu souber, eu te aviso. Ok. A gente tenta explicar, mostrar que é toda uma mudança de pensamento, toda uma mudança de rotina, né? Uma mudança de vida, às vezes, né? E não chega a ser uma mudança de cultura também, né? Muito. Muito. Então, assim, a gente tem uma conversa muito franca. O meu acolhimento é dessa maneira. Sermos francos. Eu sou franca no como eu posso ajudar e no que eu não posso ajudar, né? No quanto aquele paciente vai ter que se propor a fazer algo junto comigo para que eu possa ajudá-lo a direcionar para uma melhora na vida dele. Em todos os sentidos. Porque uma dor, se ela chega em você, uma dor, é porque alguma coisa antes dessa dor chegar no físico aconteceu. Você tem mais alguma coisa a acrescentar a respeito do acolhimento? E nesse acolhimento também, senhor Aristides, é onde nós tentamos acalmar o paciente, porque ele acha que às vezes em uma sessão vai ter aquele resultado, vai voltar para casa, vai fazer tudo o que fazia antes. Porque ele pensa que vocês têm varinha mágica, hein? Então, né? Não é bem assim. Não é Então, bem assim, onde né? nós explicamos para ele que é todo um processo, que ele vai vir fazer algumas sessões
Não protocolamos número de sessões, porque tem pacientes que têm uma melhora rápida, como tem outros que vai levar muitas sessões para ficar bom. Então, nessa primeira conversa, nesse acolhimento inicial, nós somos muito francos com eles, explicamos tudo certinho e é onde o paciente já tem uma noção de como vai ser todo o tratamento dele. Então, o nosso acolhimento é mais até familiar, né? Porque nós acolhemos ele, nós conversamos, a gente explica, senta, conversa. É onde eles já sabem como que vai ser o transcorrer do tratamento. Algo importante que eu gosto muito de fazer é resgatar a fé. Que o paciente resgate a fé dele, seja no que for, no que ele acredite. Que, consequentemente, está resgatando a autoestima. Bastante. Sempre. E diz uma coisa, normalmente, quando você recebe um novo paciente, nessa avaliação, vocês perguntam quem o indicou, ou de que maneira ele chegou até aqui, que eu acho que isso é interessante tanto para vocês, quanto até para a própria Pevo. Então, no meu caso, ultimamente, geralmente são muitos pacientes que vêm, indicação de outros pacientes. Sim. E até dos próprios médicos da Pevo. Tanto que o doutor Raimundo, ortopedista, pacientes meus já chegaram e falaram para mim, Jéssica, passei com o doutor lá na clínica dele e ele me indicou vir aqui, que a fisioterapia daqui era muito boa. Então, eu vim me tratar com você. É sempre essa indicação que a gente tem. E isso lhe dá certeza que vocês estão fazendo um bom trabalho. Com certeza. Isso é muito gratificante, porque saber que outros profissionais já estão nos indicando, né? Isso que é o melhor que nós temos, assim, que deixa a gente mais feliz e saber que o nosso trabalho está sendo até reconhecido por aí, né? É interessante que vocês associados estejam ouvindo isso, porque a Pevo, ela faz questão de ter qualidade. E são os próprios profissionais que estão dizendo. Se eu estivesse dizendo isso, eu seria até suspeito. Mas elas dizendo, vocês podem acreditar na Pevo. Elas estão assinando embaixo. Thaís, gostaria que você falasse um pouco da microfisioterapia. Esse é novo, né? Sim. A micro, acho ótimo a gente falar, porque ela está surgindo há pouco tempo no Brasil mesmo. Ela é uma técnica que começou a surgir na década de 70, se eu não me engano, 70 para 80. Dois franceses que começaram a perceber que nem tudo na físio estava resolvendo, né? O básico da fisioterapia. Então, eles começaram a fazer estudos dentro da embriologia. Então, eles começaram a estudar as células na sua forma única, de embrião mesmo. E, mais ou menos, eu acredito que no final dos anos 80, se eu não me engano, início da década de 90, que começou a surgir a técnica, que eles começaram a trabalhar com a técnica. Então, eles passaram 17 anos brincando aí, né? Estudando e comprovando, né? Então, assim, a micro hoje, ela ainda é muito pouco vista e falada. Não é divulgada também. Não mas é porque temos poucos profissionais, né? Se a gente for parar para pensar que em torno de uns 3 mil profissionais no Brasil... No universo. No mundo, talvez, porque tá sendo levado para os Estados Unidos agora, né? Da França veio para o Brasil, através do Dr. Salgado, do Afonso Salgado. Ele trouxe para o Brasil, porque ele conheceu essa técnica lá na França, aí ele conversou com o Benini e trouxe para o Brasil, criou o instituto dele, o Instituto Salgado, aqui no Brasil, e aí ele começou a formar os nossos profissionais, os fisioterapeutas. Então, os profissionais aqui são formados no Brasil mesmo? São formados aqui no Brasil mesmo. Os primeiros profissionais de microfisioterapia foram formados por esses franceses. E aí hoje temos os próprios profissionais do Brasil formando outros profissionais aqui, né? Então, a micro, ela é uma técnica... que ela é mais uma técnica, né? Mais uma técnica da físio, mais um braço da fisioterapia. Que deu certo. Que deu muito certo, na verdade. Eu sou suspeita a falar, porque antes de me tornar uma microfisioterapeuta, eu também passei pela técnica como paciente. E ela trata tudo isso que eu busquei.
né, para poder oferecer para o meu paciente, que é trabalhar toda essa parte emocional, de lesões que trazem no nosso corpo desde a nossa infância ou até antes disso. Então, assim, voltar ao passado. Exato. A microfisioterapia, ela faz o diagnóstico, né? Trata e até cura doenças. E essas doenças, elas são tratadas até 4 antepassados, né? Quer dizer, tudo que a minha tataravó, a minha bisavó, a minha avó e meus pais, né? Meus tataravós, meus bisavós, os meus avós e os meus pais, trazem na vida deles, foi colocada na minha vida, geneticamente falando. Né? Então, assim como a gente já sabe que cientificamente a gente tem código genético, DNA, certo? Que vai nos dizer como que vamos ficar fisicamente, a gente também recebe, porque também fica registrado as emoções que cada um passa. Então, desde a minha tataravó, ela passou por alguma emoção, por alguma coisa na vida dela, né? Se a gente for pegar aí, alguém das nossas vidas passou pela guerra, passou por um sofrimento, por um trauma, e isso vai sendo registrado. E às vezes o paciente que está procurando, ele nem sabe disso. Né? Nem imagina. Aliás, as doenças de hoje, elas são causadas por problemas passados pelos seus antepassados. A consequência. Está lá. Então, a gente consegue tratar dessa forma. São pequenos toques que a gente faz no corpo, através da pele mesmo, da superfície da pele. A gente faz toques e encontra regiões que estão travadas, tá? Falando de uma maneira mais fácil para vocês entenderem. E aí a gente consegue identificar onde ela trava, que sintomas que isso pode causar. E às vezes o paciente, ele não tem nem ideia de que aquela rinite que ele tem, que para ele é normal, pode ter vindo lá de trás de alguém, ou até mesmo uma consequência, às vezes até mesmo da gestação dele. Então, assim, tudo, desde o seu quarto antepassado, da sua 4ª geração de antepassados, até a vida atual. Qualquer coisa que tenha acontecido emocionalmente ou fisicamente, grava-se na célula essa memória. E em algum momento da sua vida, isso pode ser ativado ou não. E aí a gente tem as doenças, por isso tem tantas doenças novas, emocionais, tá? E repetições dos chamados karmas, né? Que a gente repete ciclos e ciclos de famílias, vem disso. Então, assim, ele foi descoberto, através desse estudo embrionário, celular, que a gente poderia identificar essas informações e corrigi-las. Então, a gente corrige. Existe uma frase, não sei nem se vou dizer ela corretamente, mas é mais ou menos assim. Identificar o que ocorreu no seu passado, no seu presente, para poder seguir com a vida adiante. Sair dessa prisão do seu futuro e poder viver livre. Como nós diríamos, vamos deletar tudo isso para que a gente possa continuar com a nova história. Mas deletar realmente, né? Lá realmente é onde ocorre o problema. No local correto. Né? Tá, esclarece umas dúvidas, porque eu já fiz a microfisioterapia. Maravilha! E, não para mim, mas pelo que eu sei, ele tem reação. Sim e não. Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. Tem pessoas que têm reações e tem pessoas que não têm reações. O que a gente pede é que o paciente nos relate qualquer coisa que ele venha sentir fora do comum, ou até exacerbado dos sintomas que ele já estava tendo. Porque a teoria é de que quando eu dou uma informação celular, eu vou dar essa informação para que ele faça a sua renovação, o corpo ele vai passar por algum processo, né? Então, ou ele joga tudo fora, então eu vou ter uma exacerbação desses sintomas, ou não, ou a pessoa às vezes nem sente. Então, o que a gente pede para o paciente é que ele relate, e o tempo que isso durou, porque depois que passar, não tem mais, literalmente curado, né? E beber muita água. O paciente que faz micro tem que beber sempre muita água, porque a célula, ela absorve água para poder fazer a sua renovação. Então, a gente, sabendo disso, pede para que reponha muita água. Um diferencial também, em relação à fisioterapia convencional, vamos dizer assim, é que, às vezes, nenhuma sessão, é sessão mesmo que vocês falam, né? Sim. E uma sessão, às vezes, já resolve. Sim. Vocês não pedem com 5, 6, 7 ou 10 sessões. Não, né? A microfisioterapia,
A queixa que ele chega pra gente, eu vou tratá-la e mais ou menos eu vou pedir para que ele volte em torno de 45 a 60 dias. Tem profissionais que pedem até 30 dias, mas geralmente eu peço entre 45 a 60 dias. Dependendo do paciente, eu vou pedir 30 dias. Para que a gente veja o que melhorou, se ainda está vendo... feedback dele também. 3 sessões, mais ou menos, é o suficiente para se resolver aquele caso. Se for um caso muito mais sério, vai a 5 sessões. Mas assim, não é toda semana, como convencional, ou 2, 3 sessões direto na mesma semana, como existe também em outros locais. Vamos falar um pouco com a Jéssica. O Pilates tem sido uma boa opção no atendimento aos idosos? Sim. O Pilates, ele cresceu muito, né, de uns anos para cá, como uma técnica até então para jovens, né, porque ele agregava muito fortalecimento e alongamento, só que começou a ver que os idosos iam ter muitos benefícios com o Pilates, que dá muito equilíbrio, força muscular e um alongamento. Então, consequentemente, você evita certas lesões. Eu tenho, aqui na Pevo, eu trabalho, porém, um pouco mais o Pilates solo, porque o Pilates, ele tem uma estrutura, os aparelhos, mas nós temos parceiros, a Pevo, que eu até indico o paciente para estar procurando depois que faz o inicial comigo. Então, nessa parte do idoso, o legal é que ele fica num equilíbrio muito bom. Ele fala, às vezes, Jéssica, eu andava de bengala, não estou precisando mais, porque eu estou com um equilíbrio bom, estou conseguindo sair sozinha, estou conseguindo ir no mercado e voltar. Então, tudo isso ajuda. Ele mesmo achava que ele era limitado. Sim, e o Pilates mostra isso para ele que não, porque o Pilates desafia o paciente. Os exercícios do Pilates desafiam o paciente. Mas ele é psicológico ou não? É através do exercício que você está dizendo? Os dois. Porque às vezes você fala assim para o paciente, faça determinado exercício com a bola. Ele vai olhar para você e falar, não consigo. Não consigo, eu não vou tentar. Não, peraí, calma. Vamos, eu estou aqui do lado, vamos começar. É onde nós colocamos o paciente na postura e começamos a realizar o exercício. Quando ele termina, ele fala, nossa... E ele sente confiança. Aí ele começa a ter confiança. Ele vê que aquilo que ele achava um absurdo, ele consegue fazer naturalmente. Era só praticar. Então, esse é o diferencial do Pilates, né? Jéssica, Thaís, a gente gostaria de estar aprendendo muito com vocês. Mas, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem do diferencial do atendimento na Pevo. Porque eu acho que a Pevo, na verdade, ela não quer ter números, né? Ela quer ter qualidade. Então, nada melhor que vocês, que estão vivenciando o dia a dia, estar falando um pouco a respeito disso. Acho que é bem por aí. Eu, pelo menos, prezo muito isso aqui também, a qualidade. Então, nossos atendimentos, eles são individuais, né? Somente nós, né? Profissionais, eu, paciente, na sala, né? Totalmente para ele. Os nossos valores são bem abaixo do mercado, né? Acho que isso também é o maior... porque atende associados, né? Sim. Tem o preço particular, que é o preço do mercado, mas quando vem associado... Mas mesmo o preço de mercado, ele é bem mais abaixo do que o mercado em si. Não é isso? O meu particular, sim. Se a gente for colocar dessa forma, assim, ainda o meu particular já é mais abaixo, né? Aí, colocando ainda para associados, fica bem mais abaixo. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu acho que a propaganda, né? Saber que a gente fez direito e o paciente ir indicar e vem com tudo isso que a Jéssica também já tinha falado. O legal também do nosso trabalho na Peva é que o paciente ele é tratado como um todo, como nós falamos anteriormente. Então, às vezes ele vem com um problema no ombro, mas não vai só tratar o ombro, vamos tratar o paciente como um todo, para que ele fique bem e volte para casa e faça todas as coisas que sempre fez. E é aí que começa o boca a boca e o reconhecimento do nosso trabalho. Então, é aí que nós ganhamos, né? Tratamos pouco, mas com qualidade. Thaís, Jéssica, foi muito bom tê-las aqui conosco, em nossos estúdios. Vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Tropical, vocês souberam um pouco mais a respeito da fisioterapia. Ele é muito mais amplo do que talvez nós imaginássemos. A gente que agradece. Thaís,
obrigado por você estar aqui conosco. Suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer o convite e a poder estar aqui falando para vocês mais um pouquinho da nossa profissão. Agradeço o convite também e a abertura para que a gente pudesse explicar um pouco do nosso dia a dia, da nossa profissão e do nosso trabalho aqui na PEVO. Chegamos ao final de mais um programa na PevoCom. Muito obrigado por estar conosco. Fique com Deus e até a próxima semana. Obrigado, Thaís. Obrigada. Obrigado, Jéssica.